Você conhece a história da escova de dentes? Olá, bem-vindos ao canal MZ Notícias. Neste vídeo apresento como era feito a higiene bucal na antiguidade, como surgiu a escova de dentes, o hábito da escovação dental e a sua evolução. Em 2003, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos, publicou uma pesquisa onde se questionava qual seria o invento mais importante já desenvolvido pelo homem. Na ocasião da pesquisa foram colocadas 5 invenções: o carro, o computador, o celular, o micro-ondas e a escova de dentes. A pesquisa pediu que 1.000 adultos e 400 adolescentes norte-americanos classificassem quais desses inventos são mais importantes para a humanidade. Para surpresa geral, a maioria dos pesquisados considerou a escova de dentes a melhor invenção do século XX. A escova de dentes foi considerada a rainha das invenções, aquela sem a qual não se conseguiria viver. Foi o que revelou a pesquisa. Mesmo sendo os Estados Unidos um país obstinado por novas tecnologias, a escova liderou o ranking. De acordo com a pesquisa, o carro foi considerado a segunda criação mais importante para os entrevistados. Depois vieram o computador, o celular e o micro-ondas. Para os pesquisadores, o resultado do estudo mostra que o público reconhece que as melhores invenções não precisam ser complicadas. O canal MZ Notícias é um canal diversificado, informativo, de conhecimentos e curiosidades. Peço a você que não é inscrito que se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. Assim, a cada vídeo novo, você será notificado. Chega de trololó, bora pro vídeo. Os primeiros hábitos bucais que se tem registro na história são de mascar gravetos, na tentativa de limpar os dentes. O primeiro instrumento identificado como uma escova de dentes não passava de um pequeno graveto, mais ou menos do tamanho de um lápis, com uma das pontas desfiadas, formando uma escova utilizada para limpar os dentes, gengivas e língua, retirado de uma árvore chamada Salvador Pérsica. Um misvak surgido há 7.000 anos atrás, é uma escova de dentes feita de osso ou de madeira retirada da árvore Salvador Pérsica e com fios de ráfia na ponta. Não tão confortáveis como as escovas atuais, mas seguramente eficazes. A palmeira ráfia, Rapis excelsa, é uma planta originária da China, mas que foi espalhada pelo mundo inteiro pelo seu uso ornamental em ambientes internos ou externos. Salvador Pérsica é uma pequena árvore ou arbusto que atinge uma altura máxima de 3 metros, também conhecida como árvore da escova de dentes, com ciclo de vida longo, que cresce em países equatoriais quentes, encontrada em todo o Oriente Médio e na África, em vales desérticos no sul da Arábia Saudita, no Iêmen, Sudão, Egito e em outros lugares. Seus gravetos são macios e com propriedades medicinais, ainda hoje, usado pelas comunidades muçulmanas em partes do Oriente Médio, na Ásia, nas Américas e alguns países africanos. É normalmente usado 5 vezes por dia como parte do processo de limpeza associado à oração. Embebido em água para amolecer sua casca é uma alternativa totalmente natural para limpar os dentes. É costume levar um misvak no bolso ou atrás da orelha. O misvak é obtido a partir da raiz da árvore. Às vezes são utilizados casca ou galhos. O misvak oferece propriedades antissépticas e adstringentes únicas, incluindo uma propriedade de branqueamento devido à presença de sílica. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomendou o uso do misvak em 1986, mas em 2000, um relatório de consenso internacional sobre higiene oral concluiu que mais pesquisas eram necessárias para documentar o efeito do misvak. Algumas dessas pesquisas adicionais foram feitas em uma população de 203 pessoas e concluíram que a condição periodontal dos usuários de misvak nesta população sudanesa é melhor do que a dos usuários de escova de dentes. Outro estudo comparativo realizado em uma amostra de 480 adultos da Arábia Saudita constatou que o nível de necessidade de cuidados periodontais na amostra escolhida é baixo quando comparado com os achados de estudos semelhantes realizados em outros países.
O uso frequente do misvak foi associado a uma menor necessidade de tratamento. Pode-se concluir a partir deste estudo que os bastão de madeira misvak sempre terão o seu lugar devido aos seus efeitos terapêuticos, assim como o impacto ecológico mínimo ou ausente na natureza. A escova de dentes mais antiga achada por paleontólogos durante escavações arqueológicas na Alemanha, datada de 300 anos atrás, feita de osso. Em uma extremidade tem 19 furos onde foram colocados os pelos de porco que funcionavam como cerdas. Foi na China aproximadamente no ano de 1498 que surgiu a escova de dentes mais parecida com a que temos hoje. Em uma vareta de bambu prendiam pelos de porco, as cerdas feitas de cabelos grossos que eram extraídos de um tipo de porco chinês e eram muito duras, fixadas em uma pequena estrutura constituída basicamente de bambu ou de ossos. Por um longo período as escovas tinham o cabo de osso e pelos de animais como cerdas. As cerdas foram trocadas depois por pelos de cavalo, que não eram ainda o material ideal, pois juntavam umidade e criavam mofo e toda a cavidade bucal do usuário ficava exposta ao ataque de fungos. Na era vitoriana, no século IX, o artigo de luxo era ter sua própria escova de dentes feita de osso e pelo do pescoço de javali velho. Pelos de porco foram utilizados até 1938. Já se encontraram evidências também de que por volta de 2700 a.C., os chineses usavam acupuntura para tratar das dores causadas pelas cáries. O homem já usou galhos, folhas e até palitos de ouro para limpar os dentes. Relatos contam que os romanos, habitantes de um dos maiores e mais impressionantes impérios da história humana, faziam bochechos com urina, tanto humana quanto animal, para remover as manchas de seus dentes. Com o passar do tempo e com mais conhecimentos, passaram a utilizar um preparo à base de ervas aromáticas como a sálvia, mas, para eliminar o mau hálito, ainda era recomendado bochechos com urina. A amônia presente na urina tem propriedades para remover manchas. Os romanos chamavam de pasta de dente uma mistura composta de urina humana, que tinha o poder de clarear os dentes. Os aristocratas tinham escravos apenas para limpar seus dentes. Os escravos também faziam a higiene dos dentes, era feita através da esfregação com o dedo, ao qual se juntava uma parte de fumo e raspa de joá para fazer espuma. Na Idade Média o catolicismo imperava e as pessoas se mantinham limpas. Por motivos de saúde a Igreja ordenou que se banhasse. Surgiram os banhos públicos, que se tornaram comuns e também era um costume tomar banho junto com convidados. As pessoas escovavam os dentes usando alecrim queimado. As extrações de dentes eram realizadas sem anestesia por barbeiros e em público. Para isso era utilizado um instrumento amedrontador chamado pelicano dental, e mais tarde, uma chave dental, e fórceps para a extração de dentes. Esclarecendo que nem todos os barbeiros faziam as vezes de dentista ou cirurgião na Europa medieval. Em 1498, o imperador Ongozhi da dinastia Ming patenteou a escova de dentes. Foi um importante avanço para a saúde bucal, já que as duras e espessas cerdas do porco, presas a um pedaço de osso ou bambu, ajudaram a fazer a limpeza da parte de trás da boca. Um rústico modelo, feita com pelos de porco, já se podia chamar de escova dental. Os mercadores chineses expandiram a novidade pela Europa. Por ser caro, era comum haver uma única escova para toda a família. Em curto espaço de tempo o objeto tornou-se popular na Europa. As pessoas começaram a se interessar pela novidade. Devido ao alto custo, as famílias pobres eram obrigadas a compartilhar uma mesma escova entre os seus membros. William Addes, nascido em Londres em 1734 na Inglaterra, morreu em 1808. Em 1770 foi preso por causar um motim em Spitalfields. Quando estava preso, com um pedaço de osso de frango servido em uma das refeições diárias na prisão, e algumas cerdas disponibilizadas por um amigo de cela, ele realizou pequenos furos no osso e fixou as cerdas com cola, criando a primeira versão moderna da escova de dentes. Em 1780, William Addes, empresário muito criativo, abriu a sua própria empresa Wisdom,
produzindo em massa as primeiras escovas de dentes. Foi no século XIX que as escovas de dentes que conhecemos hoje entraram em uso entre alguns setores da população, mas a partir de 1938, quando surgiram as escovas dentárias com cerdas de nylon, semelhantes às que utilizamos até hoje, propagou-se o uso deste produto em todas as partes do mundo. Na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, o exército americano deu uma escova de dentes para cada soldado. Os americanos começaram a usar a invenção no dia a dia, pois o exército obrigava seus homens a fazerem uso dela. Com este gesto e com a redução do custo, a escova de dentes se popularizou. Em pouco mais de 60 anos, a escova de dentes tornou-se um objeto essencial para a humanidade. Atualmente, além das cerdas de nylon, outros materiais de excelente qualidade estão disponíveis em inúmeras versões, com desenhos e finalidades variadas, para atender à prática total da higiene bucal. Os cremes dentais ou pastas de dentes surgiram antes mesmo das próprias escovas dentais. No Antigo Egito, as primeiras pastas de dentes eram feitas para tentar aumentar a higiene bucal por meio de uma mistura de sal, pimenta, folhas de menta e flores de íris. Em 1917 chegou ao Brasil o creme dental, produto importado, porém com o sucesso que fez nas vendas. Em 1929 esse produto ganhou uma fábrica no país, começou a ser produzido no Brasil pela Decolinos Company, criado por Neil S. Jenkins, se tornando oficialmente uma empresa brasileira de dentifrícios. A primeira escova de nylon a chegar ao Brasil foi na década de 60, foi a escova TK. Diferentes instrumentos podem ser usados para ajudar na limpeza bucal, como fio dental, escovas elétricas, palitos de limpeza dos dentes, aparelhos de jatos de água conhecidos como irrigadores orais, antissépticos oral, limpador de língua, enfim, outros mais. Com o aumento do poder aquisitivo e do interesse da população em investir na melhor preservação da saúde e da estética bucal, surgiram modelos variados de escovas dentárias destinadas às inúmeras recomendações dos profissionais de odontologia. Cerca de 90% da população brasileira higieniza a boca até 2 vezes por dia e 63% usam fio dental, escova e pasta de dentes. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no período de 2013 a 2019. Curiosamente, pelo menos 500 milhões de chineses não escovam os dentes. Muitos chineses usam ervas ou chás para limpar os dentes, revela uma pesquisa. MZ Notícias. Gostaram? Já conheciam a história? Deixe seu comentário. Estamos sempre à procura de informações, pois este é o intuito do canal, deixar vocês com mais conhecimentos e eu também. É tudo pesquisado, checado para passar a informação correta. Gostaria que mais pessoas tenham a oportunidade de receber as informações e as curiosidades transmitidas no canal. Inscreva-se, compartilhe, ative o sininho, dê o like, e lembre-se, informação nunca é demais. A você que se inscreveu, meu muito obrigada. Obrigada por assistir.